Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de amor. A todos que estão aqui presentes e aos que assistem dos seus lares também. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos então neste instante, fechando os nossos olhos, nos serenando, nos acalmando, fazendo uma respiração profunda e sentindo a presença do nosso mentor individual. Esse amigo querido de todas as horas, que nos protege, nos ampara, nos orienta em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada, querido anjo protetor, por tanto nos amar. E vamos então saudando as equipes de segurança e proteção da nossa casa, que prepararam este ambiente com tanto amor. Saudamos Joana de Ângeles, juntamente com a irmã Rosário e as freirinhas do campanário, que nos recebem de braços abertos, felizes pelo esse encontro com Jesus. E vamos então sentindo a presença de Maria de Nazaré, a doce mãezinha de Jesus. Ela nos envolve com seu manto azul de amor, e o seu amor de mãe toca os nossos corações, ampliando ainda mais a amorosidade deste ambiente, a amorosidade nos nossos lares, a amorosidade que nos envolve neste instante. Maria, neste abraço, neste aconchego de mãe, chega bem pertinho de cada um de nós e diz: filho querido, filha querida, tudo passa e isso também vai passar. E Maria nos leva até a presença de Jesus, nosso mestre querido, a quem servimos com tanto amor. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, pelo sacrifício do madeiro pesado. Obrigada, Mestre, por tanto nos amar, pelo seu amor e pela sua misericórdia. E Jesus chega bem perto de nós, segura firme nas nossas mãos, olha no fundo dos nossos olhos e diz: confia, eu estarei sempre contigo. E Jesus nos leva até a presença de Deus, nosso Pai, força criadora do universo, a quem devemos tudo que somos, tudo que temos, essa encarnação abençoada, a este Pai de infinito amor e misericórdia. Louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E neste instante, convido a equipe de passistas para o tratamento desta tarde. Fiquem com Deus. Pedimos aos passistas, gentilmente, que se posicionem no corredor central. E a todos os assistidos, que mantenham os olhos fechados, os corações tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam neste momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos deste passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras,
um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara, brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas que serão projetadas envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos esses tratamentos e convidamos a todos os assistidos a abrirem suas mentes e corações para a palestra de hoje com a nossa querida Samantha Pardo. Que assim seja. Boa tarde a todos. Oh, quase que eu não precisava do microfone, né? De tão alto. Então, vamos lá. Boa tarde a todos que estão em casa. E vamos pedindo que Jesus nos abençoe mais uma vez, a fim de que o meu bem servir e o instruir-vos de vocês ocorra da melhor forma possível. Nosso título de hoje é Moral Estranha. Então tá lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, quem tem, quiser chegar em casa dar uma olhadinha, é o capítulo 23, Moral Estranha. Quem também não tiver, tem a Biblioteca Virtual Espírita na internet, e lá tem vários livros e tem ali o Evangelho. Bom, Moral Estranha. Eu vou falar umas frases aqui, vocês já vão entender por que tem esse título. Ó.
Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Aí a gente já acha tão estranho tudo isso, porque diz assim, quem falou tudo isso? Foi Jesus. Parece meio estranho Jesus ter falado isso. Por isso que esse título já chama Moral Estranha. Porque não parece vir dele. Eu vou falar uma frase aqui para vocês que vocês conhecem muito, talvez. E aí vocês ficam segurando essa frase até o final, combinado? Tem uma frase que diz assim, navegar é preciso, viver não é preciso. Ai, a gente aprende na aula de história, né? Relembrando a aula de história. Era na época lá de Roma, das navegações, eles precisavam expandir o império. Então era preciso navegar. Viver não era tão preciso. Todos entenderam a frase. Bom, por que então a gente acha tão estranho Jesus ter falado? Será que ele falou? A gente tem que começar a raciocinar algumas coisas, né? Não parece que tenha vindo dele. Vocês já sofreram alguma situação em que vocês tiveram um problema de comunicação? Falaram alguma coisa e aí o pessoal entendeu tudo errado. Né? Fala um negócio no grupo do WhatsApp da família, dá um trelelê até a gente explicar o que queria dizer com aquilo ali. Nossa Senhora! Né? Então, o problema da comunicação é de questão do ser humano, que está toda hora se comunicando. Eu digo que às vezes parece telefone sem fio. Você conta... Aí a pessoa vai contando, aí volta. Quando chega na gente de novo, nossa, verdade que você falou que não... Não falei isso. Ah, mas até aí já disseram que você falou. Será que aconteceu isso com Jesus também? Será que teve esse problema no erro de comunicação? A gente sabe que não foi nada escrito por ele, né? Que ele disse e exemplificou. Mas escrever não tinha nada escrito. Bom, nós vamos falar aqui de alguns motivos, algumas análises que nós vamos fazer. Por que pode ter dado esse trelelê todo de falar que Jesus falou sobre odiar, por exemplo? Na verdade, até a gente aproveita essa palavra, né? Ela foi traduzida como odiar, mas no original ela queria dizer gostar menos. É diferente, não é? Odiar de gostar menos, já começa daí. Bom, primeira situação. Em algumas traduções, eles fazem a tradução ao pé da letra ou buscam uma palavra de mesmo valor para tentar compensar. Isso acontece muito em título de filme, não é verdade? Você está assistindo o filme, quando você vai ver como chama esse filme em inglês, não tem nada a ver com o nome dele no original. Porque eles pegam a essência e traduzem. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Quer ver? Trouxe 2 exemplos. Tem um filme que chama assim, The Jungle Book, que significa o livro da selva. A tradução é O Menino Mowgli. Nada a ver, né, gente? Quer ver essa daqui? Não sei se vocês conhecem, mas olha essa daqui. The Sound of Music. O som da música. Tradução em português. Todo mundo aqui assistiu, quem é mais velho? A Noviça Rebelde. Nada a ver, né? Nada a ver, gente. Então, existem traduções que as pessoas fazem para querer manter um sentido. Será que não pode ter acontecido isso? Então, eu estou trazendo várias coisas para a gente raciocinar. Porque, como disse o título, moral, está estranho isso ter saído da boca de Jesus. A palavra ódio, abandonar pai e mãe. Bom, fora essa questão que a gente tem da palavra de mesmo valor, nós temos palavras iguais com significado diferente em outra língua. E eu trouxe só as mais polêmicas para a gente. Olha só. Burro. Burro, todo mundo entende, você fala burro. Em italiano quer dizer manteiga. Olha que confusão que pode dar. Despido. Despido quer dizer o quê? Desempregado em espanhol. A mesma palavra. Jesus falava em português, gente? Eles escreveram a Bíblia em português? Então houve uma adequação. Olha o perigo. Outra palavra, birra, que quer dizer cerveja em italiano. Ah, vamos fazer uma birra. Agora já ficou melhor, né? Olha que confusão. E a última, mais confusão ainda, propina. Todo mundo está, né, na moda, propina. Propina aqui, em espanhol quer dizer gorjeta. Todo mundo dá uma propina lá pro garçom lá na Espanha. Olha que coisa. Aí você fala uma coisa dessa, nossa, que chocante. Então, veja só.
traduções, substituição de palavras de mesmo valor, palavras que são usadas e às vezes grafadas em diferentes línguas, só que em cada uma ela significa uma coisa específica. Uma coisa específica até uma coisa bem diferente. Outra coisa que a gente pode analisar também é que naquela época o vocabulário era muito pobre. Eles usavam uma mesma palavra para várias coisas. Então eu trouxe, por exemplo, aquele do camelo, aquela passagem: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha. Né? Todo mundo, não é camelo, é cabo. Então eles usavam o camelo, né, ali a pele do camelo, para fazer aqueles cabos. Então se confundia essa palavra, mas era a mesma palavra que se usava para as duas coisas. Aí se traduziu como? É mais fácil passar um camelo. Já causa uma estranheza. Tá certo que é difícil entrar no reino do céu, mas passar o camelo também já é demais, né? Então a gente vai vendo que existe essa pobreza, né? Não tinham palavras. A gente tem que pensar em que época que era isso. Não tinham palavras variadas, eles usavam a mesma. E eu digo que não é só o vocabulário vocabulário pobre, é a gente mesmo. Eu trouxe aqui os homônimos, em português. Tem a palavra cedo. Eu posso dizer, eu não cedo. Ou eu posso dizer, eu acordei cedo. Homônimo, né? As professoras de inglês aí. Leve. Eu posso dizer, hoje eu estou tão leve. Ou eu posso dizer, leve isso daqui para lá. Então pode ter, em algum momento nessas traduções, acontecer alguma coisa assim. Porque claro que às vezes essas traduções elas são feitas por pessoas que não conhecem profundamente aquele idioma. Porque não é só conhecer a palavra. Tem que conhecer a cultura, o que aquilo significa naquele ambiente, por quem eram usadas aquelas palavras. Então faz todo sentido a gente tomar esse cuidado. E não ler ou ouvir uma citação qualquer de forma deslocada ou traduzida nesse sentido. Não tem palavras correspondentes. Essa parte eu achei muito bacana. Existem situações e palavras que não existem num determinado idioma. Ele existe numa e não. Olha a palavra que eu trouxe aqui. Komorebe. Komorebe é uma palavra japonesa. Sabe o que ela quer dizer? Vamos lá. Sabe quando a luz do sol, você vê uma imagem de uma floresta no sol. Aí vem a luz do sol, passa pela folha, faz tipo uns fiozinhos assim antes de encostar no chão. Komorebe. E em português? Não sei, Hebe, né? Porque como que será que é isso? Nós temos palavra? Eu não sei. A palavra... Olha só. Outra palavra que eu trouxe. Mangata, do sueco. Sabe o que significa? Aquela luzinha que a lua faz em cima do mar, sabe aquela sombra assim, a gente faz desenho no colégio, a gente faz o sol rindo, né, entre as montanhas, e faz a lua e faz a aguinha, a gente faz quando era pequeno, né, vocês não faziam, dá até um 3D naquele, né, na profundidade, então fazia aquela luzinha, então a projeção da lua sobre o mar. A gente tem uma palavra para isso? Se tem, estou precisando ler de novo, né, o dicionário. Não temos. Então acontecia muito isso. Não se tinha uma palavra para expressar aquilo que se queria dizer de forma correta, vamos dizer assim. Tem um texto que vocês também devem conhecer, né, aí não é de Jesus, mas vale o exemplo, que Paulo disse, né? Ainda que tem aquela música, que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos tem gente que fala amor, tem gente que fala caridade, né? Eu seria como o sino. Por que existe essa tradução, várias traduções? No original do grego, a palavra era ágape. Aí todo mundo lembra do CD do Padre Marcelo, né? O livro do Padre Marcelo. Então, ágape, por quê? Mas tá bom, Samanta, então ágape é o quê na tradução? Gente, no grego eles tinham 9 palavras para falar sobre o amor. Quantas a gente tem? Uma, amor. Por quê? Porque eles usavam, vamos falar da ágape, eles usavam ágape e usavam filia, que significava amor, fora os outros, né? Mas por quê? Ágape era no sentido desse amor incondicional, como se fosse um amor que nós vivenciamos ele na vertical, com Deus. Enquanto que o filia era esse amor na horizontal, com os amigos, com companheiros.
Faz diferença? Ah, faz, não faz? Vocês acham que às vezes não falta essa diferença na palavra amor? A gente usa a palavra amor de uma forma até às vezes leviana. A gente quer dizer amizade e acaba falando amor. A gente usa amor como se fosse algo simples para falar do relacionamento com Deus. O nosso até que pode ser, mas o que Ele sente por nós, não é esse amor que a gente tem por amigo, não é. Então e veja como os gregos já sentiam isso, né? Essa necessidade dessa variação da intensidade do amor. E aí quando vai traduzir ágape, que é esse amor, na vertical não se achava uma palavra. E aí às vezes surge essa dúvida, se ele quis dizer o amor, mas aí você tem que entender que é esse amor, né? No sentido de com Deus, num amor absurdo, num amor transcendental, num amor diferente do filia, que é o amor que nós temos por nossos filhos, aquele amor que a gente mais humanamente conhece. Então veja que não tem, às vezes, correspondente. Então fica um pouco, às vezes, solta essas traduções. Então a gente acaba lendo e fala, nossa, Jesus falou isso, aí se leva ao pé da letra, pronto. Acredita que é isso. E não é. Então a gente vai conhecendo que aconteceram vários desses processos na tradução. Aí a gente pode pensar assim, se teve isso na tradução, imagina na mesma língua. Às vezes a gente escuta uma coisa e não entende direito, na mesma língua. Aí quando eu fui fazer essa pesquisa, vocês já cantaram música errado? Já muito. Não estou falando do inglês que a gente inventa, nessas coisas. Estou falando da nossa língua. Falar em português, música errada. Gente, aí eu fui fazer um levantamento com conhecidos, né? Gente, eu preciso fazer uma palestra. Vocês já cantaram errado, gente? Mas eu tinha um ataque de riso, cada um que mandava. Falei, preciso compartilhar com vocês. Então, olha só, trouxe umas para vocês ouvirem. Aquela música. Eu perguntava, do you wanna dance? A minha amiga. Eu perguntava tudo em holandês. Uma outra. Sabe aquela música do Erasmo? Um homem para chamar de seu. Lembra? Então, a amiga cantava assim, um homem para chamar Dirceu. Dirceu, era o nome do homem. Ai, que loucura, né? Aí você começa a analisar. Aqui, ó, outro. Essa aqui eu cantava errado, essa aqui é própria autoria, tá bom? Vou ter que confessar. Djavan. Djavan, olha lá, Djavan. Amarelo, deserto e os seus tenores. Verdade, como que ele é? Amar é um deserto e seus temores. Faz muito mais sentido que amar é como é que eu cantava? Amarelo deserto. Amarelo. Por que é amarelo, na verdade, né? Amarelo deserto. E seus tenores. Já um monte de tenor cantando no meio do deserto. Ai, coisa. E por que é tão... E a gente cantava. A gente não, eu, né? Vocês não sei. Porque... E aí você para pensar, não faz sentido. Aí você vai ler essas frases de Jesus e fala, realmente não faz sentido. Vamos mais um, ó. Na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares. Estou cantando. Descobridor dos 7 mares, navega. Né? Tem uma amiga que cantava assim. Na verdade eu sou assim, Scooby-Doo dos 7 mares. Scooby-Doo? Que sentido tem? Eu falava, depois... E canta, gente. E a gente fala, e vai lá, e fala que Jesus falou, abandona pai e mãe. A gente faz essas coisas sem pensar. Agora eu vou pegar todo mundo que gosta de Marisa Monte, porque tem, né, quem não gosta. Marisa Monte, que vocês cantavam errado, que eu fiquei chocada quando eu descobri. Todo mundo tem que fazer uma cara assim, tá bom, para eu não me sentir mal. Então vamos lá, ó. Eu cantava assim. Um dia eu vou estar na sua e você vai estar na minha, né? Ó, tudo errado. É assim, ó. Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Na mira, não na minha. Entendeu? Mas esse até que fazia um pouco de sentido. E a gente vai cantando umas músicas. Fora que se a gente fizer aqui, cada um vai ter uma música que cantava errado, que descobriu. E a gente vai entendendo que tem que ter mais cuidado. Se na nossa própria língua a gente erra, que inocência acreditar que Jesus falou aquilo daquele jeito, com aquelas palavras. Fora a hipérbole. O que é hipérbole, né? Eu estou muito professor de português hoje. O que é hipérbole? É quando você exagera de propósito, né? Aí você fala o quê? Já falei com você 1000 vezes. Né?
Às vezes Jesus tinha que usar uma hipérbole, algo para dar mais. Estou morrendo de sede, estou morrendo de fome. Eu já falei 1000 vezes para você. Ainda a criança ousada fala, não falou não, falou 4. E a gente ora, canta Joana, que, né, para dar aquela harmonizada. Porque senão, mas não falou 1000 vezes não. Então, hipérbole. Às vezes Jesus precisava usar algumas hipérboles para dar aquela, né? Mas não era isso. Ele não é que tinha falado 1000 vezes. Não é que eu estou morrendo de fome. E aí na tradução, na leitura que a gente faz, a gente acaba levando ao pé da letra. Então hoje a gente está abrindo a nossa mente, vendo quantos erros podem ter de interpretações. E que nós precisamos ler essa questão da moral estranha pelas condutas de Jesus. Muito mais do que estava escrito ali. Por exemplo, tem a passagem. Deixar pai, mãe e filhos. Abandonar, que Jesus disse, abandonar pai, mãe e filhos. Ah, que ele falou isso? Dá vontade, às vezes, de abandonar pai, mãe e filho. Dá vontade, mas não pode. Porque não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele falou. A gente quer interpretar assim. A gente quer lá ir na Bíblia e dizer assim, gente, estou indo, porque Jesus falou aqui, ó, abandonar pai, né? Porque convém, né? Às vezes convém, mas a gente já, ó, se harmoniza de novo e sabe que não foi isso que ele falou. Não, por mais que a gente queira, né? Não foi isso que ele falou. Ele falou que é para ficar lá. Aí tem um texto que eu trouxe de Emmanuel, por exemplo, no Caminho, Verdade e Vida, onde existe essa interpretação. Ele não disse o abandonar fisicamente, ele diz, abandone esse pai, mãe, perfeitos. Ou no caso de pai, de mãe, abandone o antigo, o que está enraizado em você, aquilo que talvez colocaram dentro de você que já não faz mais sentido. É nessa questão até psicológica que Jesus tinha. E Emmanuel diz assim, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Não dá. A gente não é. Que dirá, né? Querer que os outros sejam. Unido-nos a eles ainda mais, a fim de trabalhar o aperfeiçoamento com Jesus, fazendo-os todo bem por dedicação ao Mestre. Faz mais sentido? Faz. Isso é Jesus. Abandonar a perfeição que a gente quer deles e aceitá-los é diferente. E quando ele disse, não vim trazer a paz, mas a divisão. Ele queria causar, como gostam de dizer os jovens. Não, mas ele sabia que o que ele traria ia separar, sim. Porque toda ideia nova, toda questão revolucionária, ela traz uma implicação social e dentro das famílias, das gerações, traz os conflitos. Vocês leram aquele há 2000 anos atrás? Né? Que conflito! Ela tinha que ir escondida, né, lá nas catacumbas, participar, o marido não podia descobrir. Quantas pessoas, às vezes, para vir aqui à casa espírita, tem uma questão em casa para resolver, alguém não gosta que a gente venha. Temos outras religiões coabitando na nossa casa, na nossa família, e que às vezes dá até um atrito. Olha, não mudou muito. Então ele sabia que o que ele ia trazer poderia separar as pessoas. Fora que, ciente de tudo, ele sabia, inclusive, das guerras que viriam em seu nome. E há um estudo que as guerras mais terríveis e de maior duração, onde aconteceram as maiores barbaridades, foram as guerras em nome de Jesus. Porque a gente não entendeu é nada, né? Então ele sabia que essa não vim trazer a paz, mas a divisão. É nesse sentido, não que era algo que ele desejasse, mas ele sabia. Né? Separando pais e filhos, ele fala, né? E às vezes é isso que a gente vivencia dentro de casa. Ele estava errado, mas a gente precisa interpretar como, o que ele queria dizer naquela situação. A gente precisa olhar o que se fala pelo âmbito da ação. Aqui no Evangelho tem um momento que ele está explicando, depois vocês dão uma olhadinha, ele fala do quem não odeia seu pai e sua mãe, deixar pai, mãe e filho, como eu te falei,
Não vim trazer a paz. Mas tem mais um. Ah, não, são esses daqui. Dá uma lidinha no que ele fala. Tem um que ele fala aqui, a explicação, que eu achei muito bacana. Ele diz assim, ó. O que Jesus falou? Então, outra passagem dele. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem. Ele disse ainda, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Então, alguém fala isso e depois fala para amar os nossos inimigos, depois fala, abandona todo mundo e vamos que vamos. Não faz sentido, não é estranho? Então, precisamos entender, ler sobre Jesus e as suas mesmas parábolas, o que ele fala, algumas ações que diz que Jesus jogou tudo para cima, as mesas, fez uma quebra-quebra danado. Aí você fala, mas será? Então, nós precisamos analisar a conduta dele, lembrando-se de tudo isso que a gente fez aqui. Nós não fizemos todo esse processo de conhecimento? Aí ele continua dizendo assim, a responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, essa responsabilidade desses erros, mas daqueles que a interpretam falsamente e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões. Daqueles que ignoram estas palavras, meu reino não é deste mundo. Então, como eu brinquei com a gente, quando ele disse abandonar, as pessoas interpretam de acordo com o que elas querem. Eu acho que Jesus... Não, quem acha é porque perdeu alguma coisa, a gente não perdeu nada. Então, a gente precisa analisar aquilo. E no começo eu disse uma frase para vocês. Navegar é preciso, viver não é preciso. Isso foi dito lá por Pompeu, que era um general lá de Roma, para a expansão de Roma. E aí vem Fernando Pessoa e usa a mesma frase para dizer o quê? Navegar, mesma coisa. É preciso. Viver não é preciso. Só que ele quis dizer o quê? Navegar é uma ciência precisa. Você sai deste ponto e chega neste ponto. E a vida não é precisa. E a gente descobriu isso há um bom tempo atrás, né? Há quase 2 anos atrás. Tudo pode acontecer. A gente fez uma outra interpretação da mesma frase, as mesmas palavras, mas no sentido de ser necessário navegar e de que a vida é imprecisa. Não vamos ter nunca certezas absolutas. E a gente vai percebendo que o falar, o escrever, pode ser complicado para as pessoas entenderem. Mas o agir, o fazer o bem, esse permanece. Que a gente faça mais do que a gente fale. Porque isso que fica gravado. A gente escreve por nossas ações. Muito mais do que, ou quase nada pelo que a gente fala. E Emmanuel tem um texto que chama No Livro da Vida. Ele diz mais ou menos assim. A vida é um livro que você está escrevendo. Cada dia uma página. A ação no bem que você faz é uma frase de amor que você endereça a toda a humanidade. Como você trata o outro, naquele momento você está grafando com tinta perene a história da sua vida nele. Então busque sempre o amor, porque ele tem a sabedoria para guiar a tua escrita. E aí, quando chegar a morte, colecionadora dessas folhas espalhadas ao teu redor, que ela possa montar um livro que seja um testemunho e uma linda história de amor e felicidade. Boa sorte para vocês, queridos escritores, e muito obrigada pela atenção de todos. E nós agradecemos a nossa querida Samantha pelas palavras lindas desta tarde. Que elas fiquem todas no nosso coração e que nós possamos levá-las e vivenciá-las durante toda esta semana e o final de semana que chega. Seguindo esse mestre de amor, que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso porto seguro em todos os momentos. E vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, serenando, fazendo uma respiração profunda.
linda, sentindo todo o amor e a harmonia deste ambiente. E vamos visualizando um lindo coração brilhante no centro deste salão e no alto dos lares. Neste coração, vamos depositando os nossos melhores sentimentos e melhores pensamentos. E vamos então vibrando por todos que necessitem de amparo, seja físico, espiritual, psíquico ou emocional, em todos os cantinhos do nosso planeta. Nosso lindo planeta azul, que ele seja envolvido pela luz e o amor do Cristo neste momento de transformação. Vibramos também pelo nosso Brasil, terra de um povo alegre e acolhedor, com tantas riquezas naturais. Nosso lindo Brasil, que seja envolvido pelos anjos de Ismael e que possa inspirar os nossos governantes para que governem pelo bem de todos nós. Vamos então neste instante vibrarmos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, para que todos sejam envolvidos em muito amor, em muita paz, muita harmonia, respeito, saúde, tolerância e proteção. Vamos trazer neste instante aquele ente querido nas nossas telas mentais, aquele nosso ente querido que precisa de um cuidado um pouco maior, que ele seja envolvido pela espiritualidade de luz e receba todos os bálsamos e lenitivos que forem necessários. E pedimos permissão ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos caminhar a cada dia fazendo o nosso melhor, pautados nesse ensino desse mestre de amor, que confia na nossa capacidade de evoluirmos através do seu amor, que é imenso e misericordioso. Que possamos voltar para os nossos lares em segurança e aos que nos assistem de seus lares, que fiquem com Deus. Um lindo fim de tarde a todos e um excelente fim de semana. Que assim seja.